Chegamos ao terceiro estudo sobre o Espírito Santo. Estamos precisamente no meio, uma vez que são 5 estudos para este mês de junho. E depois de termos visto a dádiva do Espírito Santo como promessa de Deus e também termos falado no Espírito Santo como pessoa, hoje vamos ver a obra do Espírito Santo na história da salvação. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma natureza, mas papéis e relacionamentos distintos. O Pai deseja, decreta, planeia. O Filho realiza o plano do Pai e o Espírito Santo aplica a obra do Filho. De facto, o Espírito Santo foi operando, isto é, foi fazendo obra nos momentos chaves da história da salvação. Ele esteve na criação, no tempo dos profetas, na encarnação, no batismo de Jesus, no ministério público de Jesus, na morte de Jesus e na ressurreição. E quando o Espírito Santo trabalha, é Deus quem trabalha. A obra de um é a obra do outro. Comecemos então pela criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eis no princípio o mundo apresentado como algo desolado e escuro, coberto por água e com a presença misteriosa de uma espécie de vento, identificado como o Espírito de Deus que paira e que se move sobre a superfície dos mares. Há aqui a sugestão de um fenómeno, de um poder sobrenatural que é apresentado como um fenómeno natural, mas que aparenta não ter sido criado, ou seja, seria alguém que fazia parte da própria divindade, sugerindo assim haver mais que uma pessoa a trabalhar na criação, num verdadeiro trabalho em equipa. Esta pluralidade de pessoas torna-se mais evidente quando o verbo usado no seguinte versículo está conjugado na primeira pessoa do plural. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Quando Deus fala através dos profetas, isso também é obra do Espírito Santo. E é o apóstolo Paulo que o diz, conforme relatado por Lucas, seu companheiro de viagem e autor do livro de Atos, que o diz aos judeus incrédulos que viviam em Roma. Bem falou o Espírito Santo aos vossos antepassados por meio do profeta Isaías, quando disse: vai dizer isto a esse povo. Por mais que ouçam, não vão compreender. Por mais que vejam, não vão distinguir. E o próprio profeta Isaías declarou em Isaías 61, logo no primeiro versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me consagrou ou ungiu para várias coisas que depois o profeta continua a dizer. O Espírito Santo esteve também no ministério de Jesus. Logo no episódio da Anunciação, o anjo Gabriel responde à atitude de verdadeiro espanto de Maria, após ela saber o que lhe estava destinado, da seguinte forma: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder de Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram o batismo de Jesus apresentando-o em jeito de reportagem, de uma forma direta. Falam-nos dos céus que se abrem, do Espírito, vindo de Deus, a descer sobre Jesus de uma forma visível e corpórea, como uma pomba, e da voz do Pai declarando Jesus como o seu Filho amado, no qual ele encontra gozo e satisfação. A versão de Marcos, por exemplo, diz o seguinte: no momento em que saía da água, Jesus viu abrir-se o céu e o Espírito Santo a descer sobre si como uma pomba. Ao contrário dos sinóticos, João, no seu Evangelho, não faz uma narração nem uma descrição da cena do batismo de Jesus como alguém que tenha assistido ao desenrolar dos acontecimentos, mas coloca outro João, o Batista, a falar aos seus discípulos de alguém que eles ainda só conheciam literalmente de passagem, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a quem ele próprio havia já batizado com água, apresentando-o como aquele que batiza no Espírito Santo. Eu batizo em água, mas no vosso meio encontra-se alguém que ainda não conhecem. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e ficar sobre ele. Eu não sabia que era ele, mas aquele que me enviou a batizar em água tinha-me anunciado:
Tu has de ver o Espírito descer e ficar sobre um homem. Esse é o que batiza no Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu Jesus para o seu ministério público no batismo. Mas para Jesus se preparar para esse ministério, ele teve de ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão. O Espírito conduziu-o para o deserto. Durante o seu ministério, o Espírito Santo continuou a conduzir Jesus, como lemos em Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. E deu-lhe poder, como o próprio Jesus afirma na seguinte frase, em plena sinagoga de Nazaré, citando o profeta Isaías: O Espírito do Senhor tomou posse de mim, por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Foi também o Espírito Santo que conduziu Jesus a oferecer-se a si mesmo para morrer na cruz, para ser o Cordeiro Imaculado, cujo sacrifício serviu para expiar os pecados do mundo. E o autor de Hebreus não podia ter explicado melhor esta realidade quando escreveu o seguinte: Quanto maior poder não há de ter o sangue de Cristo, é que ele, conduzido pelo Espírito de Deus, ofereceu-se a si mesmo como vítima sem defeito. O seu sangue purifica-nos a consciência do pecado que leva à morte, a fim de podermos servir o Deus vivo. Quando na sua carta aos Romanos o apóstolo Paulo disserta sobre a nova vida segundo o Espírito de Deus, a certa altura ele diz o seguinte: Realmente se tem o Espírito daquele que fez passar Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou, também fará viver os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Na verdade, a grande esperança do crente, quando profere o credo dos apóstolos, está nas duas últimas proposições, nos dois últimos objetos da sua crença. Ou seja, quando ele diz, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Esta, a vida eterna, só é possível se houver ressurreição, que é o ato divino que conduz o crente ao céu. Assim, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, fará ressuscitar o seu povo em corpos glorificados, para habitar com Deus pela eternidade dentro, para estar com Ele face a face, no céu, definitivamente um lugar, ao contrário do que poderá pensar alguns nostálgicos, muito melhor do que o Jardim do Éden. Ora, a promessa dessa futura ressurreição deve-se à presença do Espírito Santo em nós, no nosso ser, no nosso viver. Ele é a garantia do cumprimento dessa promessa, pois, sendo o Espírito Santo quem aplica a obra de Jesus em nós, é pelo seu poder que nos tornamos capazes de eliminar o pecado das nossas vidas, de viver para Deus e de dar testemunho de Jesus Cristo. No entretanto, em tudo aquilo que fizermos ou deixarmos de fazer neste tempo, podemos ir sentindo um sabor, um vislumbre desse outro tempo que virá com essa ressurreição. Porque tudo aquilo que formos experimentando com a presença do Espírito Santo surgirá um dia perante nós em toda a sua plenitude. Temos esta esperança, por isso olhemos em frente, vivamos para esse grande dia. Que o Senhor nos ajude e nos acompanhe sempre.